E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje mais um vídeo aqui de explicação de exercício para vocês, tá? Dessa vez vou estar ensinando para vocês nesse vídeo como realizar a rosca martelo alternada com halteres. Então é uma variação da rosca martelo. Dá para fazer tanto direta, rosca martelo normal, né? Que é a rosca direta, né, com pegada neutra, né? Tem como fazer dessa forma direta e tem como fazer também alternado, tá? Eu vou até dar uma diferença para vocês de um e de outro e ensinar como realizar o exercício, tá? Primeiramente, quais músculos trabalham nesse movimento, Matheus? O pessoal sempre pergunta, fica na dúvida. Você vai trabalhar o bíceps braquial, que é a parte anterior do seu braço, né? E também tem uma boa ativação também no músculo do antebraço. Então os dois músculos vão trabalhar em conjunto ali nesse exercício, perfeito? Então esses são os músculos alvos, né? Matheus, aí eu vou explicar para vocês a execução, né? E no final do vídeo eu comparo para vocês a diferença que tem um e de outro nessa variação. Então, vamos lá. Então, como realizar, né? Eu sempre começo ali falando da base, né? Porque para você com uma base forte, você consegue realizar o exercício da forma correta. Uma base certa, uma base forte, você consegue realizar da forma correta. Então você pisa com os pés na mesma linha do seu quadril, né? Joelho um pouco dobrado, né? Que a gente chama de semiflexionado joelho. O quadril, digamos assim, encaixado, jogando um pouquinho para trás, mantendo o abdômen contraído, né? Coluna retinha, né? As escápulas um pouquinho abduzidas, para ficar com o peitoral bem estufado, né? O olhar sempre no horizonte, ou seja, você sempre olhando para frente. Evitar ficar com o pescoço torto ali fazendo o exercício, nem a cabeça para cima, nem a cabeça para baixo, tá? Então essa é a base, né? Então você vai trabalhar essa parte, digamos assim, de estabilização do corpo como um todo, sem contar o exercício, o movimento em si na articulação, que é de flexão e extensão de cotovelo, tá? E aí, perfeito. Depois que você fez toda essa postura aqui, da postura em si, né? Aí depois a gente vai para o movimento que é no cotovelo, do braço, né? Alguns erros comuns que as pessoas acabam cometendo. Subir o cotovelo, né? Isso a gente acaba vendo demais ali nas academias. Eu estou exagerando um pouquinho para vocês também visualizarem o erro. E o outro erro também, às vezes, jogando o cotovelo para trás. O peso começa a ficar pesado ali, aí a pessoa dá uma roubadinha jogando o cotovelo para trás. Isso também não seria interessante. E o terceiro erro que o pessoal também comete bastante é fazer uma gangorra ali com o corpo para tentar subir o peso, né? Então isso acaba sendo uma postura não tão certa do movimento em si, tá? Então o ideal, o corpo você posicionando naquela forma que eu falei no início do vídeo, e aí você, no caso, tenta manter, dobrar, né? No caso, só o antebraço sem mexer o braço. Que eu digo assim, essa parte aqui do braço, ela fica alinhada com o tronco, sem se mover. O que vai mexer aqui, no caso, é o antebraço. O braço ele não mexe nem para cima e nem para trás. Ele mantém parado, colado aqui junto ao corpo. Só quem vai mexer é o cotovelo e o antebraço para cima e para baixo, tá? Então essa é a questão, digamos assim, central desse exercício, de você estar movendo só, no caso, o antebraço, tá? Um de cada vez, porque eu estou falando aqui da rosca alternada, beleza? E aí, perfeito. Depois que você posicionou isso, a questão que eu também sempre comento é a questão do punho, da pessoa ficar com o punho, às vezes tá começando a ficar pesado o peso, a pessoa começa a ficar com o punho torto. Não é legal. O punho sempre firme, segurando o peso, abraçando o peso firme e tentando manter o punho sempre alinhado com o seu antebraço. Então isso aqui tem que ficar alinhado, né? Evitar de ficar com o punho torto. Isso pode prejudicar a sua articulação a longo prazo, né? E a questão até onde subir e até onde descer, né? Então o ideal, você pode estar fazendo essa flexão e extensão de cotovelo até 90 graus e descer, né? Subir um até 90 graus, subir o outro até 90 graus. Até 90 graus já é o suficiente, mas se conseguir subir um pouquinho mais,
também poderia subir, mas é aquilo, sem ter que mexer o braço, né? Então você pode subir o máximo sem fazer com que o braço suba. Então não precisa encostar com peso nos ombros, né? Você não precisa fazer isso, porque senão você vai ter que subir o braço e é aquele erro comum que eu comentei com vocês logo no início do vídeo. Então você sobe até onde der sem mexer o braço. E você desce esticando o braço quase todo e já sobe de novo. Mas no caso é aquilo que eu comentei com vocês, fazendo de forma alternada, tá? Então essa questão que eu comentei com vocês do cotovelo. Matheus, qual que é a diferença de fazer, no caso, a rosca direta, né? E fazer uma rosca alternada, né? Então qual é a diferença? A diferença básica, assim, digamos assim, a rosca direta, digamos assim, você vai fazer um pouco mais rápido, em questão de tempo, do que fazer uma rosca alternada. Você vai ter que subir um braço de cada vez. Primeiro ponto, às vezes eu atendo alunos de inúmeros perfis. Às vezes as pessoas têm 40 minutos para treinar, 30 minutos para treinar, às vezes 50 minutos para treinar, só vai 2 vezes na semana, então acaba sendo um desafio para o professor encaixar um bom fortalecimento para esse aluno, para ele estar realizando o treino. Então fazer uma rosca alternada pode atrasar um pouco ele no treino. Então fazer uma rosca direta para esse tipo de aluno que tem pressa, aí talvez a rosca alternada vá prolongar um pouquinho o treino. Rosca direta acaba sendo um pouco mais rápido. Não estou falando de movimento, né? Estou falando por ser alternada, tá? Então esse é o primeiro ponto. A questão, o segundo ponto, né? Que a rosca direta exige com que você mantenha um tronco mais fixo para você subir sem manter aqui a coluna. Porque como você vai estar subindo os dois braços ao mesmo tempo, você vai estar levantando dois pesos, digamos assim, né? Contra seu corpo, digamos assim. Então você tem que contrair uma maior força no seu corpo para você estar fazendo o movimento e manter o corpo estável, sem mexer o tronco, só mexendo o braço. Então é um desafio maior em questão de você ter que forçar mais para manter uma boa postura. Quando você sobe um peso de cada vez, você está alternando, então isso alivia a questão de você tensionar muito seu corpo para fazer de uma vez só, né? Então essa é uma pequena diferença também que acaba existindo, tá? Então tem essa questão, e a questão no caso também muitas das vezes eu percebo que, particularmente, tá? Que quando a gente faz uma rosca alternada, por ter essa questão que eu comentei agora anteriormente, por você ter que fazer menos esforço para manter seu tronco reto, parado, a rosca alternada acaba que você às vezes consegue colocar um pouquinho mais de peso em comparação à rosca direta, na minha percepção pessoal, tá? Mas é aquilo que eu comentei com vocês, são variações de exercícios. Então, uma vez ou outra é legal fazer direto, uma vez ou outra é legal fazer alternado. Enfim, são 2 exercícios tops de linha que dá pra gente estar trabalhando esses músculos que eu comentei lá no início do vídeo pra vocês. Então é isso aí, galera. Então essa é a explicação um pouco mais para vocês da rosca alternada com halteres. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos aqui esse vídeo com seus amigos que também treinam, que você também quer ajudar, né? E se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até a próxima. Fui!